Você provavelmente já fez cardio na vida. Talvez faça até hoje, muito provavelmente. Esteira, bike, corrida, pular corda. Você sabe o que é se cansar, sabe o que é transpirar. O que você provavelmente não sabe é que existe uma zona específica de esforço onde o seu corpo realiza adaptações que nenhuma outra intensidade consegue provocar. Adaptações que afetam diretamente a sua capacidade de queimar gordura, a sua sensibilidade à insulina, a sua energia ao longo do dia e, segundo a literatura de longevidade mais atual, a expectativa de vida funcional. Essa zona tem nome, chama-se Zona 2, e a maioria das pessoas nunca treinou nela de forma consistente na vida, mesmo achando que faz cardio regularmente. Esse vídeo vai mudar o jeito que você entende o cardio do começo ao fim. Zona 2 é a intensidade de esforço onde você está trabalhando o suficiente para elevar a frequência cardíaca, mas baixo o suficiente para que o seu organismo use gordura como combustível preferencial. Não é caminhada passeio, mas também não é corrida. É o espaço entre os dois. E ele é muito mais preciso do que parece. Em frequência cardíaca, zona 2 corresponde a 60 a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Para calcular a sua frequência máxima estimada, você subtrai a sua idade de 220. Claro que isso é aproximado, tá? É bem genérico. Um homem de 40 anos tem frequência máxima estimada de 180 batimentos por minuto. 60% disso é 108. 70% é 126. Então, zona 2 para esse homem fica entre 108 e 126 batimentos por minuto aproximadamente. Se você não tem um monitor de frequência cardíaca, existe um teste simples e preciso para identificar a zona sem nenhum equipamento. Chama teste de fala. Enquanto você está se exercitando, tenta falar uma frase completa. Se você consegue falar sem interromper, mas está levemente ofegante, você está em zona 2. Se você não consegue completar a frase sem parar para respirar, passou da zona 2. Se você consegue conversar tranquilamente, normalmente, sem nenhuma dificuldade, está abaixo da zona. É esse o equilíbrio. Tem também o teste de respiração nasal. Em zona 2, você consegue respirar exclusivamente pelo nariz durante o esforço. No momento que você precisa abrir a boca para captar o ar, você saiu da zona. Agora, o motivo pelo qual isso importa de verdade. O que diferencia uma pessoa metabolicamente saudável de uma pessoa com resistência à insulina? Gordura visceral acumulada e baixa energia não é o quanto ela come nem quantas vezes vai à academia, é a saúde mitocondrial. Mitocôndrias são as estruturas dentro das células responsáveis pela produção de energia. É nela que a gordura é queimada. É nelas que o oxigênio é convertido em ATP, que é a moeda energética do seu corpo. Uma célula com alta densidade mitocondrial e mitocôndrias funcionando bem consegue usar a gordura como combustível com eficiência. Uma célula com mitocôndrias disfuncionais depende de glicose para tudo, tem dificuldade de acessar a gordura estocada e produz energia de forma menos eficiente. A disfunção mitocondrial não aparece de repente, ela se desenvolve ao longo de anos de sedentarismo, alimentação processada, sono ruim e ausência de estímulo aeróbio adequado. E ela precede o diagnóstico de diabetes tipo 2 em décadas. Muitas pessoas vivem anos com mitocôndrias comprometidas sem ter nenhum exame alterado ainda. O marcador mais preciso de saúde mitocondrial e, consequentemente, de saúde metabólica é o VO2 máximo. O VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o seu corpo consegue utilizar por minuto durante o esforço. Não é um marcador de atleta, é um marcador de saúde. A pesquisa de longevidade do Dr. Peter Attia, que é um dos médicos mais referenciados nesse campo atualmente, mostra que o VO2 máximo é o preditor individual mais forte de mortalidade por todas as causas. Mais forte do que pressão arterial, colesterol, glicemia ou qualquer biomarcador convencional. E a intenção mais eficiente para aumentar a VO2 máximo é a zona 2. O que acontece dentro das células quando você treina em zona 2 de forma consistente é um processo chamado biogênese mitocondrial. O corpo cria novas mitocôndrias e melhora a função já existentes. O sinal molecular que desencadeia esse processo é uma proteína chamada PGC1-alfa. Ela funciona como um interruptor mestre que ativa a criação de nova maquinária energética dentro das células. Zona 2 é o estímulo mais potente para ativar esse interruptor. Quando você treina em intensidade muito alta, o seu corpo usa predominantemente glicose porque a via glicolítica gera energia mais rápido. A via de oxidação de gordura é mais lenta e não consegue acompanhar a demanda de energia do esforço intenso. Então, acima da zona 2, a contribuição da gordura como combustível cai de forma significativa e a glicose assume. Ou seja, fica mais difícil para você secar. Zona 2, você está exatamente no ponto onde a demanda de energia é alta o suficiente para estressar o sistema mitocondrial, mas baixa o suficiente para que a gordura consiga suprir essa demanda em tempo real.
você está literalmente treinando o seu corpo a queimar gordura como combustível de forma eficiente. Cada sessão em zona 2 é uma aula para suas células sobre acessar e utilizar a gordura. O resultado ao longo de semanas e meses de treino consistente em zona 2 é aumento real de densidade mitocondrial, melhora de sensibilidade à insulina, capacidade maior de queimar gordura em repouso, melhora de VO2 máximo e energia mais estável ao longo do dia, porque o corpo está gerenciando melhor as fontes de combustível disponíveis. Agora, o erro que a maioria das pessoas comete, e isso aqui é muito importante: existe uma zona de intensidade que parece treino, mas que desperdiça a maior parte do esforço, chama zona cinza. É a intensidade de esforço que fica na zona 3, entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. É a intensidade que a maioria das pessoas usa quando faz cardio, porque zona 2 parece leve demais para parecer treino, e zona 3 cria aquela sensação de estar se esforçando de verdade. O problema é que a zona 3 não é boa o suficiente para nenhuma das adaptações mais importantes do cardio. Ela não está na zona de máxima oxidação de gordura e estímulo mitocondrial, que é a zona 2, e também não está na zona de máximo estímulo ao sistema cardiovascular e neuromuscular, que é a zona 4 e 5. Ela fica no meio, cansando o corpo sem maximizar nenhuma adaptação específica. A ciência do esporte chama isso de treinamento polarizado. Os dados de atletas de endurance de elite mostram que aproximadamente 80% do volume de treino deles é feito em zona 1 e 2 e 20% em zona 4 e 5. A zona 3 é minimizada, não é porque é proibida, mas porque ela cria fadiga sem gerar as adaptações de nenhuma das duas zonas mais produtivas. Para o homem comum, que não é atleta, a aplicação prática é: quando for fazer cardio de volume, vai para a zona 2 e fica lá. Quando for fazer algo curto e intenso, vai para a zona 4 e 5 e desce rápido. Para de ficar na zona do meio achando que tá treinando porque tá suando e ficando cansado. Se você quer montar um protocolo de cardio estruturado dentro de uma rotina real, com os valores certos, na intensidade certa, encaixado no seu treino de força, sem comprometer a recuperação, é exatamente isso que eu estruturo na minha consultoria. Você vai ter o meu acompanhamento direto de treino, nutricionista, cardápio feito para você. O link está aqui na descrição. Agora, o protocolo ideal de zona 2. O volume mínimo para gerar adaptações mitocondriais significativas é 200 minutos por semana. Esse número vem da pesquisa do Dr. Inigo San Millán, fisiologista de exercício que trabalha com ciclistas profissionais e é uma das maiores referências em zona 2 do mundo. Abaixo de 200 minutos semanais, as adaptações mitocondriais são parciais. Acima disso, elas se tornam progressivas e acumulativas ao longo de meses. Na prática, 200 minutos divididos em 3 a 4 sessões por semana, cada sessão com duração mínima de 45 minutos e ideal entre 60 e 90 minutos. Por que não sessões mais curtas? Porque as primeiras dezenas de minutos de zona 2, o corpo ainda está fazendo a transição metabólica para usar a gordura como combustível preferencial. Sessões abaixo de 45 minutos terminam antes que o estímulo mitocondrial mais profundo aconteça. A progressão ao longo do tempo. Nas primeiras semanas, zona 2 pode exigir uma intensidade baixíssima para manter a frequência cardíaca no range correto. Muita gente descobre que precisa andar em ritmo moderado para não ultrapassar a zona. Isso é normal e é indicativo de onde a sua saúde mitocondrial está no momento. À medida que as mitocôndrias se adaptam, o corpo consegue sustentar velocidade e cargas maiores, dentro da mesma referência cardíaca. Esse avanço é a medida real do seu progresso. Agora, a parte mais importante para quem tem rotina real de trabalho e família. Zona 2 é o único estilo de cardio que não precisa de academia, não precisa de equipamento caro e não precisa de uma janela de tempo impossível de encaixar. Caminhada é zona 2. Para a maioria das pessoas, uma caminhada em ritmo ligeiramente acelerado, com inclinação leve se tiver numa esteira ou num percurso com subida, coloca o organismo diretamente em zona 2. Você pode fazer isso saindo de casa, no parque, no bairro, antes de entrar no carro de manhã ou depois do jantar. Bicicleta ergométrica em casa é outro formato acessível, sem trânsito, sem clima, sem precisar sair. 30 minutos pedalando em ritmo controlado antes de começar o dia ou enquanto assiste algum conteúdo. O maior obstáculo de zona 2 não é logístico, é psicológico. Zona 2 parece fácil demais para quem está acostumado a associar treino com sofrimento e você vai terminar a sessão sem estar destruído, sem aquela sensação de ter se matado e vai se questionar se valeu. Valeu, a adaptação não mora no sofrimento, mora na consistência dentro do estímulo certo. 200 minutos por semana em zona 2, mantidos ao longo de 3 a 6 meses, mudam a sua composição corporal, a sensibilidade à insulina, a energia diária e o VO2 máximo de forma mensurável. Só que não é promessa não, é o que a fisiologia do exercício documenta há décadas e o que a medicina de longevidade finalmente colocou no centro da conversa. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo te ajudando a ter um físico mais seco, sem gastar tempo com coisa errada, fazendo besteira, sabendo exatamente o que fazer. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa a sua dúvida, que com certeza eu vou responder, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.